sou o professor Juscelino Maciel, estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho que fica logo aqui embaixo para que você receba os nossos novos vídeos que nós publicarmos e seja avisado pelo YouTube. Compartilhe o vídeo e também deixe os seus comentários. O propósito deste nosso programa é esclarecimento e conhecimento. As duas testemunhas vestidas de pano de saco é o assunto que hoje nós vamos comentar. As duas testemunhas vestidas de pano de saco que se encontra em Apocalipse. E o sentido, à luz da Bíblia Sagrada, confere a veracidade desse testemunhal dessas duas figuras que irão aparecer vestidas de pano de saco, que denota humilhação, pobreza e desnudação de orgulho, segundo o que se encontra em Apocalipse 11, de 3 a 5. Gostaria que Patrícia pudesse ler esse texto. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas duas testemunhas, das quais Apocalipse fala sobre elas, são duas figuras, duas personagens que Deus irá enviar para a terra com exclusividade para a nação israelita, para o povo de Israel. Por que são duas testemunhas? Porque o número 2 é a duplicação do número 1, dando mais força e sustentação à palavra e atos dos quais irão realizar durante a grande tribulação. No Antigo Testamento, duas testemunhas eram necessárias para confirmar qualquer fato. Jesus enviava seus discípulos de 2 em 2. Então, o testemunho, segundo a Bíblia diz, o testemunho de duas pessoas ou de dois homens é verdadeiro. Há necessidade de ser duas testemunhas para a veracidade do fato das coisas que eles irão praticar, anunciar e promover durante o seu ministério aqui na terra. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É melhor dois do que um, duas testemunhas, a veracidade do fato, daquilo que acontece sendo testemunhado por duas pessoas. E também gostaria que Patrícia lesse aí, segundo o Evangelho de João 8,17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. O testemunho, segundo o próprio Jesus está dizendo aqui no Evangelho segundo João, que o testemunho de 2 pessoas, de 2 homens, é verdadeiro. E Deus envia para a terra, nesta época irá enviar essas duas testemunhas, ou essas duas oliveiras, segundo a própria Bíblia chama, dando esse pseudônimo de 2 oliveiras, que são 2 figuras enviadas por Deus para trazer o Evangelho da Paz. Até porque essas duas testemunhas, na realidade, o propósito de Deus aqui, através desses 2 servos dele, que ele há de enviar, é para trazer não só juízo sobre algumas pessoas ou sobre a própria nação judaica, porque eu digo juízo no sentido de alguns fatos que irão ocorrer durante o ministério de 3 anos e meio, que será, essas duas testemunhas irão passar esse período de 3 anos e meio. Então, o propósito dessas duas testemunhas é trazer o conhecimento da verdade de Cristo a Israel,
a nação israelita porque eles não creram. Eles refutaram o evangelho da graça, eles não creram em Jesus, eles mesmo promoveram a crucificação, assim como eles mesmos disseram, crucificam, e por não acreditarem, não crerem no evangelho que Cristo Jesus anunciou, e até os seus próprios discípulos, depois da ressurreição de Cristo e a sua ascensão, eles foram mortos porque anunciaram o evangelho que Cristo mandou anunciar, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e o próprio Israel, a nação israelita, desacreditou, não creu, achando que Jesus era um falsário, era um charlatão, e por esse motivo Deus está enviando, dando uma segunda chance ao povo de Israel para que eles creiam no evangelho, não mais o evangelho da graça, mas o evangelho do reino. Deus não podia invalidar, ou não poderia invalidar, a sua promessa, da qual ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Então ele está cumprindo a sua palavra a rigor e dando uma nova oportunidade para que Israel creia através do testemunho desses dois homens, das quais são chamadas de duas oliveiras, ou as duas testemunhas vestidas de pano de saco. Deus levantará dois grandes personagens. Desse modo, as duas testemunhas surgirão para demonstrar um testemunho de grande poder. O pano de saco também era uma vestimenta tradicional sempre usada pelos profetas de grande poder. O motivo desses dois cidadãos, essas duas personagens, esses dois homens ou essas duas oliveiras estarem vestidas de pano de saco. Por que pano de saco? Um demonstrativo de submissão, era uma tecelagem de fabricação rude e de cor escura, era o pano de saco, usada pelos profetas de grande poder. Usava-se esse pano com uma tecelagem muito rudimentar, de cor escura, e só quem usava eram pessoas que não tinham condições de comprar um tecido melhor. Então o pano de saco, ainda hoje, nos nossos dias, o pano de saco só é usado para limpar o chão da casa. É um tecido rude, fibroso, e naquela época o pano de saco era muito esquisito, estranho e de cor escura, e muito também desconfortável para o uso. Quando alguém estava pensando em alguma coisa de ruim que lhes pudesse acontecer, ou mesmo que estivesse acontecendo no meio da sua família, ou que alguém morria ali dos seus familiares, ou um sofrimento, ou uma tristeza, uma amargura de espírito, algum motivo que trouxesse tristeza ao coração de alguém, ele se vestia de pano de saco, denotando humilhação, tristeza e sofrimento. Quando alguém estava passando por alguma situação de tristeza e de angústia, se estava angustiado, vestia-se de pano de saco, segundo o que está escrito em 2 Samuel 12, 19 e 20. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Isso aconteceu com Davi porque o filho dele estava à beira da morte, a criança havia nascido e estava passando por um problema. Esse problema, para não trocar miúdos, mas Deus disse que a criança ia morrer, porque era uma criança vindo de um adultério, e Deus disse que a criança ia morrer. E cumpriu a sua palavra, porque realmente a criança morreu. Mas Davi ainda intercedeu por ela, orou, se vestiu de pano de saco,
que é um sentido aqui de humilhação, mas não teve jeito para ele, a criança morreu. Depois que a criança morreu, ele se vestiu, tirou a barba, cortou a barba, porque havia dias que ele vinha sem fazer a barba e sem comer. Então aqui acontece que Davi se vestiu com esse traje muito rudimentar. Também está escrito lá em Gênesis 37, dos versos 33 a 34. E conheceu e disse: é a túnica do meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Acontece que José, quando foi vendido pelos seus irmãos, não é, para a terra do Egito, e o seu pai ficando muito triste, não é? Jacó estando muito triste e abalado, achando que o seu filho tinha sido despedaçado, comido por uma fera, porque foi isso que os irmãos que o venderam disseram, ele se vestiu de pano de saco, ainda jogou cinza sobre a sua cabeça. Essa questão de jogar cinza também era um ato de humilhação, é um demonstrativo de humilhação. Então o pano de saco aqui traz um sentido de humilhação de uma pessoa que está totalmente desprovida da vaidade das coisas do mundo. Existem duas linhas de entendimento sobre quem seria essas duas testemunhas. A primeira linha entende ser Moisés e Elias, e a segunda linha acredita ser Elias e Enoque. Preferimos acompanhar a primeira linha de entendimento e aceitá-la pelo fato dessas duas figuras humanas, um representar a lei e o outro os profetas. Indubitavelmente Moisés, o representante da lei, e Elias, o grande profeta de Deus. Então nós cremos, muito embora há uma corrente aí que diverge, não é? Há uma linha de entendimento que crê que seria Elias e Enoque, pelo fato de a Bíblia dizer que Enoque, Deus o tomou para si. Deus não está dizendo aqui, ou a Bíblia não está dizendo que Deus o tirou, ou que o matou, ou que o arrebatou. Disse apenas, ou está escrito, que Deus tomou para si. O caso de Enoque. E Elias, que nós sabemos que a Bíblia diz que ele foi arrebatado, foi transladado, levado num carro de fogo com vida. Elias, nós sabemos que não passou pelo processo da morte. Deus o arrebatou num carro de fogo. Isso é um fato. Mas preferimos crer que seja Moisés e Elias e não Enoque e Elias. Segundo Reis 1, de 9 a 12. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com os seus 50. E subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Ele lhe respondeu dizendo: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Essa é uma prática da qual o próprio Elias vivia. Era um profeta de Deus. Se ele dissesse que não chovia, não chovia, como realmente 3 anos e meio. 3 anos e meio não caiu uma gota de água sobre a terra. Então houve aquela grande seca, aquela profecia que ele mesmo fez contra a questão do rei Acabe, né? Rei de Israel, o marido de Jezabel. E ele trouxe 3 anos e meio de seca sobre a terra. E outra foi quando ele acabamos de ouvir Patrícia lendo esse texto, segundo a Reis de 9 a 12, segundo a Reis 1, 9 a 12, que ele diz que descesse fogo do céu e consumisse aqueles soldados que foram enviados pelo rei Acabe. Isso aconteceu 2 vezes. Foi a primeira levada, que foram consumidos pelo fogo, que Elias pediu a Deus que descesse fogo do céu. Se eu sou homem de Deus,
desça fogo do céu e consuma você que é o capitão e os seus homens. Isso ocorreu 2 vezes. Por isso que nós cremos que Elias seja das testemunhas, porque ele tem nos seus feitos a prática de alguns flagelos. E primeiro a Reis 17:1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Não houve chuva nem orvalho caiu sobre a terra, porque ele profetizou contra o reinado de Acabe, contra o próprio rei Acabe, rei de Israel, e assim aconteceu. E isso também ocorrerá lá, nesse período das 2 testemunhas vestidas de pano de saco, onde eles têm o poder para não chover durante o tempo que eles assim quiserem. E para, se quiser, também pedir para descer fogo do céu. Essa prática sempre foi de Elias. E de Moisés, que nós sabemos que transformou as águas do rio em águas com sangue, ou águas transformadas em sangue, e grandes flagelos e pragas que Moisés promoveu na terra do Egito, diante da vista do rei Faraó. Tem autoridade para converter as águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de flagelos. Apocalipse 11:6. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. Essas pessoas são essas 2 testemunhas das quais nós estamos falando neste assunto. As 2 testemunhas vestidas de pano de saco que Deus há de enviar nos últimos dias ou nos últimos tempos, em que estas coisas irão ocorrer em sequência. Primeiro o arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento da igreja se dará as bodas do Cordeiro. Enquanto acontece as bodas do Cordeiro, se dará a grande tribulação, e neste período da grande tribulação, essas 2 testemunhas irão aparecer na terra, trazendo o evangelho do reino, não mais o evangelho da graça, mas o evangelho do reino para Israel, para que Israel se converta, já que ele se tornou incrédulo, impenitente, de coração endurecido. Aqui aparecem os feitos de Moisés que foram realizados na terra do Egito. Êxodo 7:20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Esses feitos acontecerão no período de 3 anos e meio, quando essas 2 testemunhas aparecerem aqui na terra, enviadas por Deus. Eles têm o poder de transformar água em sangue, todo tipo de flagelo, gafanhoto, mosca, piolho, assim como Moisés fez. E Elias, fogo do céu, assim como fez, e falta de chuva sobre a terra durante o tempo que eles assim quiserem. Êxodo 8:17. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Esses feitos serão realizados por essas 2 testemunhas, essas 2 oliveiras, segundo a palavra os chama assim. Essas 2 oliveiras, ou estas 2 testemunhas, terão o poder dado por Deus para que eles realizem os seus feitos milagrosos, flagelos, falta de chuva sobre a terra, e fogo cairá do céu, se assim eles determinarem e quiserem. Deus retira Moisés desta terra com uma morte simbólica, evitando assim a idolatria por parte dos israelitas. Deuteronômio 34, de 1 a 7.
Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Você já viu algum defunto? Você olhar para ele, ele não perdeu o vigor? Você já viu algum defunto, os seus olhos não escurecerem? Não dilatar a pupila? Essas características das quais Patrícia acabou de ler, aconteceu com Moisés. Como é que o cidadão morreu e nada aconteceu no seu semblante? Não desfaleceu o seu semblante, como o semblante de um morto. Os seus olhos não escureceram. A sua pele não mudou. Então, nós presumimos e entendemos que Moisés, na realidade, ele não morreu literalmente, mas que Deus deu a ele uma morte simbólica. Até porque Moisés não poderia morrer e ser enterrado e sepultado, assim como Deus não permitiu que ninguém soubesse ou tivesse conhecimento da sua sepultura. E ainda hoje nunca se soube ou se sabe onde se encontra a sepultura de Moisés. Por quê? Porque Moisés, como era um profeta muito querido por Israel, já imaginou a peregrinação, o que eles fariam se soubessem que Moisés realmente estaria enterrado em determinado lugar? Procissões. Então seria uma idolatria terrível, e Deus não permitiu que eles soubessem onde o corpo de Moisés se encontrava. Mas se você parar para pensar e imaginar mais um pouco, e se for esperto realmente, você vai ver que Deus ocultou o corpo, porque na realidade não havia corpo. O próprio Satanás se indignou, segundo o que está escrito lá em Judas. Satanás no livro, segundo está escrito lá em Judas, não é? A epístola de Judas, Satanás se indignou, porque ele mesmo não sabia onde estava. Todo mundo que morre, Satanás sabe. Satanás não sabe o que vai acontecer amanhã, nem depois, nem daqui a um minuto, porque ele não tem onisciência. Mas tudo que acontece na face da terra, tudo que acontece, nada você pode ocultar dele, porque ele sabe todas essas coisas. Mas ele não encontrou o corpo de Moisés e ficou furioso e se atracando, pegando pela beca, como nós dizemos na linguagem popular, do anjo, disse: eu quero saber, você vai me dizer onde está o corpo de Moisés, porque eu já bati a terra inteira e não encontrei o corpo. Ele não ia encontrar, assim como ele jamais encontrará, porque Deus com certeza ocultou o corpo de Moisés, porque Moisés não morreu. Moisés não poderia ser enterrado em lugar algum, porque Moisés está vivo. E como nós falamos na linguagem nordestina, vivinho da Silva. Por isso que ele aparece mais lá na frente na transfiguração, quando nós lermos aí sobre isso. Então Moisés é a pessoa chave como profeta de Deus, que representa a lei para o povo de Israel, e Elias representando os profetas de Deus. Deus retira Moisés desta terra com uma morte simbólica, evitando assim a idolatria por parte dos israelitas. Deuteronômio 34, de 1 a 7, Patrícia já leu. Porém, Moisés e Elias aparecem na transfiguração de Jesus, Mateus 17, de 1 a 10. E se Moisés realmente tivesse morrido, por que ele aparece vivo na transfiguração? Aí, se nós formos analisar, isso não poderia acontecer, porque daria margem à
reencarnação. E o espírita até diz, ó, tá vendo aí? Tá vendo que a reencarnação, Moisés morreu e apareceu vivo? Então não faz o menor sentido, nem a menor lógica. Moisés teve uma morte simbólica porque Deus assim o fez e o ocultou para que eles viessem juntamente com esse propósito de aparecer nos últimos dias para a nação israelita. Só citando aqui, Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Pois o diabo, Satanás, ele queria a todo custo saber, você vai me dizer, então se atracou com o anjo e queria que o anjo dissesse onde estava o corpo, você vai me dizer onde está, porque eu já procurei por todas as sepulturas da terra e não encontro o corpo de Moisés. Ele pode estar continuando, ou ele pode estar ainda procurando, ou continuar procurando até o tempo que ele quiser, porque ele não vai encontrar nunca, porque Moisés está vivo. E Mateus 17, de 1 a 10. 6 dias depois, tomou com Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo-lhe eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Interessante é que você já viu morto aparecer? Morto não aparece, né? Nem visagem, porque tudo isso daí é baboseira do inimigo. Quem está morto não aparece. Isso é bíblico. Quem morre jamais há de voltar. E Moisés aparece na transfiguração juntamente com quem? Com Elias. Por que não apareceu Elias e Enoque? Não apareceu Elias e Enoque. Ao contrário, na transfiguração, lá quando Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, quem é que chega e fica conversando com Jesus na transfiguração? Elias e Moisés. Essas duas testemunhas são as tais testemunhas das quais nós estamos falando, que irão pregar vestidas de pano de saco para a nação israelita. O que nos chama a atenção no versículo 4 de Apocalipse 11 são as 2 oliveiras. Este termo sempre é usado para se referir à nação israelita. Vemos então que Elias e Moisés, na transfiguração, assim como eles aparecem, eles estão ligados a esta nação. E esse povo, certamente, que Enoque nada tem a ver com nenhuma dessas simbologias usadas para Israel, sendo ele o 7º depois de Adão, está muito distante da lei, que só veio 400 anos depois, e nessa época a nação israelita não existia. Então, o que tem ou o que teria Enoque a ver com a nação israelita? Nada, porque ele está muito atrás, muito distante. Ele foi o 7º depois de Adão, então está nos primórdios, no início, no começo, e nada tem a ver com a nação de Israel. Essas 2 oliveiras de Deus, essas 2 testemunhas, virão para trazer a conversão ao povo de Israel. Será o evangelho do reino e não será mais o evangelho da graça, pois
neste terrível dia de tribulação, ou nesses dias de tribulações, a porta da graça já se houver fechada, pelo motivo do arrebatamento. Então não haverá mais boquinha para Israel, não haverá facilidade para Israel, não será mais pregado para Israel ou para a nação israelita o evangelho da graça, mas sim o evangelho do reino, o evangelho de dureza. Aqui, como nós falamos na linguagem popular, aqui é pau. Aqui não tem boquinha mais para Israel, não. Aqui é evangelho de dureza. E eles terão que se converter, porque a porta da graça já está fechada para eles. E o período da graça só foi dado enquanto o Espírito Santo estava com a igreja aqui na terra. E o propósito dessas duas testemunhas, vestidas de pano de saco, é trazer o arrependimento e a crença para o povo de Israel, pelo motivo do arrebatamento e da saída, da retirada do Espírito Santo. Eles não terão mais essa oportunidade. E no período da graça, que convencia e convertia o pecador, e o convencido do juízo era o Espírito Santo, que se retirou com a igreja, e agora chega o período do Evangelho do Reino, Isaías 53, de 1 a 8. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Quem creu na nossa pregação, Jesus, ele disse, no seu ministério, certa vez, ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os que te são enviados, como eu gostaria de te colocar debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com os seus pintainhos. Jesus veio para os seus, era a sua nação. Jesus era um judeu, era um israelita, era um descendente do rei Davi. Eles não receberam aquele que foi enviado para eles. Eles não receberam a sua pregação, a sua mensagem, assim segundo o que diz Isaías. Quem creu na nossa pregação, quem deu crédito, nenhum deles deram crédito, ao contrário, rejeitaram o seu Messias, o seu profeta, e o crucificaram. Muita gente fica atribuindo a crucificação a Roma. Não, Roma apenas executou a vontade do próprio povo judeu. Israel crucificou o seu filho, nascido na sua terra. Os seus patrícios o crucificaram. A sua nação, Roma, apenas executou o pedido que eles fizeram. Até porque o próprio governador Pilatos diz que não encontrou nele nenhum pecado passivo de morte, digno de morte. Eu não encontro nesse homem, vou até lavar minhas mãos, porque eu não encontro nesse homem mal algum. O que esse homem fez para que vocês queiram a morte dele? Crucifica-o.
Foi o que eles disseram. E que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. O que mais Deus podia fazer? Enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Mas eles não aceitaram o Messias e a pregação de Jesus, rejeitando aquele que foi enviado a eles. Isaías 10, de 20 a 23. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes, estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque, ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Se você acha que todo Israel será convertido, é um grande engano. O texto aí, segundo o que está escrito em Isaías 10, de 20 a 23, está dizendo que só o remanescente, só a parte diminuta, só um pouquinho será salvo. Uma boa parte, infelizmente, há de se perder. Mas o remanescente de Israel será salvo, não toda a nação. Amós 8, de 10 a 12. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como um luto por um filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Haverá fome, não de pão, mas fome da palavra. O que está escrito aqui em Amós 8, de 10 a 12. Deus enviará, porque acontecerá numa sequência desses eventos escatológicos, que depois do arrebatamento da igreja e a retirada de todos os remidos, juntamente com o Espírito Santo, haverá um congelamento radical, total e absoluto da palavra de Deus. Ninguém encontrará uma folhinha sequer das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Procurarão, rodarão, viajarão, entendeu? Por todos os lugares para ver se encontram uma folhinha da Bíblia e não encontrarão, porque Deus há de ocultar. Toda a palavra de Deus será retirada, desaparecerá da face da terra. Toda a Bíblia Sagrada será totalmente desaparecida ou retirada, ou será anulada da visão ou do entendimento das pessoas que ficarem aqui, inclusive do povo de Israel. Então eles gostarão, eles quererão, buscarão querer ouvir a palavra de Deus, que hoje é dada gratuitamente, que hoje é anunciada, difundida, propagada, e ninguém quer. Mas haverá tempo, segundo o que Patrícia acabou de ler em Amós 8, de 10 a 12, que pessoas do mundo inteiro quererão, gostariam de ouvir, mas não ouvirão, porque não há mais nenhum só exemplar da palavra de Deus na face da terra. E o que está escrito em Amós diz que enviarei não a fome do pão, não do alimento, mas da palavra de Deus. Alguém certamente vai querer ouvir, se alimentar com esta palavra, mas não terá-la mais, porque ela será tirada da face da terra. Esses dois grandes personagens vestidos de panos de saco levarão a palavra de Deus a Israel, mas também trarão grandes tormentos aos gentios,
pragas, flagelos e tormentos cairão sobre muitos naqueles dias. Muitos começarão a odiá-los e farão de tudo para eliminá-los. Todavia, muitos morrerão com as suas pragas e flagelos. Apocalipse 11:5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Lembra de Elias? Lembra de Elias? Elias disse: se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta de Deus, desça fogo do céu e destrua você, o capitão, que estava vindo com os seus exércitos. E todos foram feitos pó. Desceu fogo do céu e os eliminou. E se nesta época em que essas duas testemunhas, esse tempo se aproxima, está se aproximando o tempo em que essas duas testemunhas estarão aqui na terra pregando, a palavra de Deus se cumpre cabalmente. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, elas irão acontecer. Muitos gostarão, muitos vão querer, muitos farão de tudo para destruir essas duas testemunhas, porque eles estão trazendo para a terra flagelos, pragas. Veja o que aconteceu lá no Egito com todas as pragas que Moisés trouxe sobre a nação egípcia. E muita gente sofreu, até a questão da morte de todos os primogênitos do Egito. E muitos nessa época vão querer matar essas duas testemunhas, mas o texto diz que se alguém tentar eliminá-los, fogo do céu desce e elimina. E se alguém tentar ou querer matá-los, deve morrer. Essas duas testemunhas farão grandes sinais na presença de todos os habitantes da terra, e todos esses sinais serão vistos por todos por motivo da tecnologia atual. Nada que acontece hoje no planeta, no mundo, fica em oculto, principalmente a um nível desse, né? Os meios de comunicação certamente irão transmitir a televisão, o rádio, né? Tudo hoje que acontece no planeta a gente sabe que é transmitido via satélite, e todos os habitantes da Terra irão ver estes sinais acontecendo, que se darão em Israel. E será para Israel também, mas as nações do mundo irão contemplar. Certamente irão transmitir todos esses eventos, e isso será para Israel. É evidente que sinais aconteçam, porque essa nação sempre foi tendente a pedir sinais e crer naquilo que vê. Até porque Paulo disse: os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem sinal, ou os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. E certa vez os fariseus se aproximaram de Jesus e disseram a ele: faze aí um sinal, faze tu um sinal para que a gente creia que você realmente é o Filho de Deus. E Jesus disse: nenhum sinal será dado a essa geração incrédula e perversa, senão o sinal de Jonas. Eles são tendentes a só crer naquilo que vê. Lembra de Tomé? Lembra de Tomé? Eu só creio que Jesus ressuscitou, disse Tomé. Só creio que Jesus ressuscitou se eu ver ele pessoalmente e se ainda colocar a minha mão no furo que o prego, o cravo fez, e na chaga que foi feita do seu lado. Só vendo para crer. Não é assim que os adeptos de Tomé dizem? Só vendo para crer. Assim é o povo judeu. Assim são os israelitas. Gostam de só acreditar naquilo que eles veem. E será feito muitos sinais na presença deles, para que eles possam realmente crer, acreditar nos sinais que serão feitos e promovidos pelas essas duas testemunhas vestidas de pano de saco. Mateus 12, de 38 a 39. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Uma geração má e perversa e adúltera, que só crê naquilo que vê. Então que tipo de fé é essa? Fé que para eu crer tenho que ver? Então isso não é fé.
Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, disse Jesus a Tomé. Ah, Senhor, me desculpe, me perdoe, Senhor. Mas Tomé, porque você viu e creu? Você só acreditou que eu ressuscitei porque você me viu? Bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram. Evangelho segundo João 6:30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Disseram isso a Jesus: faça um sinal, faça descer fogo do céu. Vamos, em outra linguagem, faça um morto ressuscitar, faça alguma coisa na nossa presença para que a gente creia que você realmente é o Messias, enviado, Filho de Deus. Essa fé não leva ninguém a nada, ao contrário, leva à incredulidade e à perdição eterna. 1 Coríntios 1:22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os judeus pedem sinal, só creio se eu ver. Só creio se eu ver. Mas a natureza da fé, segundo o que está escrito em Hebreu, o firme fundamento da fé é aquilo que você não vê e crê. Isso é o fundamento da fé. Aquilo que você só crê se vê, então que tipo de fé seria essa? Essa é a fé do povo de Israel. Por isso muitos sinais serão feitos à vista deles, não serão coisas boas, para poder eles crerem, ou para que eles venham a crer que Jesus realmente é o Messias. Depois de completarem sua missão e a árdua tarefa de anunciar o evangelho do reino de Deus para Israel, a besta que se levanta do mar, o mar aqui não é água, não se refere ao oceano, mas se refere a povo. Tudo que Apocalipse fala sobre mar se refere a muita gente, a nações, a povos. Então aqui o sentido de Apocalipse é povo. Se levantará do mar, ou seja, do meio de muitas nações, há de pelejar esta besta, esse falso profeta, e juntamente com o anticristo. Então essa besta aqui que nós estamos falando se refere ao anticristo, que há de se levantar do meio do povo ou do mar, que é gente. Há de pelejar contra essas duas testemunhas, essas duas oliveiras, e os matará, e os seus corpos estarão expostos na praça da cidade de Jerusalém. Depois que eles concluírem essas duas testemunhas, vestidas de pano de saco, que será Elias e Moisés, eles terão que ser mortos mesmo, porque não morreram, e a Bíblia diz que está destinado ao homem morrer uma só vez, e depois da morte o juízo. Eles terão que morrer, porque são seres humanos e têm que morrer. Apocalipse 11, de 7 a 13. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam mortos, que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. Vai acontecer que ao término desses 3 anos e meio, que isso ocorrerá no período da grande tribulação. Da grande tribulação, enquanto a igreja está no céu, na festa das bodas, aqui está acontecendo aqui na terra essa grande tribulação, comandada pelo filho do diabo, o anticristo, a besta, aquela besta que Apocalipse fala. Então esse cidadão aqui, que é chamado de filho de Satanás, o filho do diabo, há de se levantar com os seus demônios e os seus exércitos do mundo inteiro que estarão a seu serviço
e há de pelejar contra essas duas testemunhas, porque eles já concluíram o seu trabalho, já fizeram tudo que tinha que ser feito. Israel já entendeu o recado, então eles serão mortos e os seus corpos estarão expostos na praça de Jerusalém, onde Jesus também foi crucificado. Então, essas duas testemunhas estarão à vista de todos os habitantes da terra. Os meios de comunicação, a televisão, via satélite, estarão mostrando, e as pessoas da terra estarão felizes, alegres com a morte dessas duas testemunhas. Por quê? Porque eles atormentaram a terra. Por causa deles não chovia. Por causa deles, muito sol, muito calor. Por causa deles, as plantações pegavam fogo por causa da temperatura. As pessoas foram atormentadas, segundo o texto de Apocalipse 11, de 7 a 13, que Patrícia acabou de ler. Eles trouxeram muitos problemas para o povo aqui na terra. E com a morte dessas duas testemunhas, os habitantes da terra ficarão felizes. Mandaram presentes, muito bom, coisa boa. Essas duas pragas, infelizmente, morreram. Essas duas testemunhas, esses infelizes, morreram. Até bem que deram um sumiço nele. Só que, ao cabo ou no término de 3 dias, assim como aconteceu com Jesus, no terceiro dia há de entrar um espírito de vida enviado por Deus, e eles subirão, os seus corpos se levantarão vivos e serão arrebatados, e Deus, segundo o que está escrito em Apocalipse 11, de 7 a 13, que Patrícia leu, Deus disse: subi para cá, e eles subirão assim como Jesus foi ascendido, elevado aos céus, à vista de todo mundo, e todos os habitantes da terra naquela época verão com os seus olhos isso acontecendo. Imagine o pânico, o medo, o terror que vai se abater sobre as pessoas da terra quando isso acontecer. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim como está escrito na Bíblia que está destinado ao homem morrer uma só vez, eles terão de passar pelo processo da morte, porque Elias não havia morrido, foi arrebatado e tem que voltar para morrer, por isso que serão mortos. Assim como também Moisés, que a gente sabe que o nosso entendimento nos mostra que ele também não morreu. Deus deu uma morte simbólica e não literal a ele. Todavia, os corpos destas duas testemunhas, ao terceiro dia, irão ressuscitar. Todos os habitantes de Jerusalém e muita gente também hão de ver os seus corpos subirem e ser elevados às alturas dos céus. Essas duas testemunhas que profetizaram durante 1260 dias, vestidos de pano de saco, e que trouxeram pragas e flagelos, e também o evangelho do reino para Israel e gentios também. Depois da morte e ressurreição dessas duas testemunhas, ou destas duas oliveiras, se iniciará a volta de Jesus, o Messias e Rei, que voltará para destruir o anticristo, o falso profeta e todos os seus exércitos e demônios. Então, na sequência, quando isso acontecer, que eles subirem para os céus, segundo o que Patrícia leu, porque do céu surgiu uma voz e disse: subi para cá. No momento em que eles forem elevados aos céus, há de um grande estrondo acontecer e um grande terremoto há de sacudir a cidade de Israel, e logo aparecerá nos céus o sinal da vinda de Cristo Jesus com os seus anjos, porque ele vem para execrar o seu poder sobre a besta, o anticristo, e implantar o seu governo milenial, literalmente
o seu governo de 1000 anos sobre a terra, assentado no trono de Davi em Jerusalém. É o que irá acontecer nos dias vindouros. Assim disse a palavra e assim se cumprirá, como está escrito. Estamos chegando ao final do nosso programa Verdade Absoluta, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sino para que você receba os nossos novos vídeos, deixe os seus comentários. Se gostaria de ouvir algum programa que você ainda não ouviu, nos escreva, deixe o seu comentário e nós traremos para você. E até a próxima, se Deus assim permitir. Maranata. Maranata, ora vem Senhor Jesus, e Ele vem.